qualidade ou gestão, né, é gravidade e recorrência. E se a gente for falar de gestão de corpo clínico, por que ela não acontece? Ela não acontece porque os profissionais não aprenderam processos básicos de gestão. Eles não sabem o que é segurança do paciente, eles não sabem o que é um protocolo, eles não sabem o que é um processo, eles não sabem o que é medir um determinado processo. E durante muito tempo, isso ficou desenhado dentro dos escritórios, porque eram escritórios de qualidade, eram os escritórios administrativos, eram pessoas que recebiam cargo de gestão que faziam gestão para todo mundo. O resto só operacionalizava. Só que na saúde isso não dá certo. Por que na saúde não dá certo? Porque a saúde é feita de pessoas que gerenciam processos. A complexidade da saúde é porque tem muita gente perto de quem? Do seu produto, perto do seu cliente. Quando a gente vai para outras indústrias, não tem tanta gente perto do cliente. E o produto também não tem tantas variáveis como a saúde tem. Então, o que a gente precisa para poder fazer com que um corpo clínico seja aderente aos processos de qualidade? Primeiro, eu escolho quem são os primeiros aderentes. Quem que são essas pessoas? A gente já até conversou sobre isso aqui. Os inovadores, que é aquela galera que tá super digital e tudo mais. E o segundo é aquela galera que você fala um negócio, fala, tô dentro. Eu tenho várias pessoas aqui que são tô dentro. A maioria das pessoas que estão aqui são aquelas pessoas que estão prontas. Na hora que você fala, bora, a pessoa fala assim, bora. Então, na primeira aula, na primeira reunião, no primeiro dia do seu cronograma de convencimento de pessoas, são essas pessoas que têm que estar lá. Elas vão ser as pessoas que, na hora que você falar sobre um protocolo, sobre segurança do paciente, sobre metas internacionais, sobre notificação de eventos, sobre esses processos primordiais, são essas pessoas que colocam no coração e saem. Normalmente é em torno de 20% de um corpo clínico, 20% de um hospital. Então, se a gente pensar que a gente vai fazer isso com todo mundo, não é. É estratégia. Eu tenho que parar, olhar e identificar quem são essas pessoas. Se eu não identifico quem são essas pessoas, eu vou jogar tempo fora. E eu posso criar ainda dúvidas, porque algumas saem falando mal ainda do processo. Então eu tenho que reduzir esse número. Quando você fala dessas pessoas mais antigas, não sei o quê, normalmente é porque não está naquele primeiro grupo ali, que dá esses 20%. E essa galera não é para entrar no grupo logo no início mesmo, não. A gente precisa que o restante da galera esteja falando de forma mais robusta sobre a mesma coisa que a gente fala, tendo entendimento e recebendo resultados. Então são essas pessoas que precisam receber os principais resultados da instituição e saber que percepção não serve de nada, me traga dados. Se todo mundo começa a falar isso, o que acontece dentro da instituição? Pertencimento. Porque as pessoas deixam de sentir, né, de sentir de ter o sentimento de pertencimento, porque elas acham que a instituição é ruim. Porque elas acham que aquele fluxo de nível que ela mudou, que não foi o fluxo que ela mudou a forma de entrega, né? E todo mundo passa a adorar. Então a grande questão é pegar essas pessoas, que são esses primeiros, bem escolhidos, e colocar para eles fazerem parte da sua equipe. Então eles são aquelas pessoas que vão receber, e isso eu não estou falando só para o processo de gestão hospitalar não, tá? Eu estou falando para qualquer forma que você precise ter pessoas próximas de você para desenvolver uma nova visão, criar um novo negócio. Claudinha está aí buscando trazer pessoas aí para um novo padrão que ela quer desenvolver aí, inclusive na veterinária. Então são essas pessoas que a gente traz para junto e começa a desenvolver essas pessoas no processo de gestão. Elas não vão fazer o processo de gestão ao nosso nível de análise crítica, mas elas vão receber aquelas pequenas gotas lá, que a gente tem até os nossos minutos de excelência, né, que a gente vai fazendo aí semanalmente. Agora a gente deu até uma paradinha, que agora a gente retoma
de forma mais robusta. Não vou contar para ninguém que é porque a gente daqui 5 meses vai ter a ONU, mas enfim né? Então a gente começa com aqueles minutos de excelência que a gente vai pautando e vai entregando os resultados de gestão institucional a cada semana. E aí o que acontece? Todo mundo começa a falar a mesma coisa. Toda instituição começa a falar qual que é o índice de queda. E quem que fez análise crítica? Nós falamos como que foi feito, porque você dá números para alguém fazer análise crítica sem essa pessoa saber o que é aquele número. Por isso que a gente não pode mandar somente o número, né? A gente tem que apresentar determinado resultado com análise crítica. Então, eu não consigo responder diretamente essa pergunta que o Guilherme fez, mas se eu tivesse que fazer um plano de intervenção junto a corpo clínico ou junto a qualquer tipo de atividade de um processo em saúde, que eu preciso que as pessoas que estejam ali, lembra que eu falei que qualquer pessoa é um líder, qualquer profissional de saúde é um líder? Se qualquer profissional de saúde é um líder, eu tenho que pegar os meus resultados de liderança e desdobrar de uma forma que ele entenda, porque ele é um líder naquele outro processo que está lá. E a gente tratar profissionais de saúde como simplesmente operacionais dá esse resultado que a gente teve até hoje. Dá o resultado deles não terem a adesão aos processos de gestão, porque eles não foi entregue para eles as ferramentas ou resultados de gestão. Então eu não quero que aquela pessoa que está lá atendendo o paciente lá na porta do pronto-socorro consiga fazer análise crítica do jeito que eu faço. A minha visão é muito maior, ampliada, circunstanciada e tudo mais. Mas chegar o resultado para ele passar a sentir pertencimento no processo e conseguir ter uma fala mínima para falar, olha, isso que você está falando da minha instituição não é verdade não, porque eu tenho esses dados.